Continue votando. Falando em estreias na Libertadores, vamos falar de um time que o PVC trouxe a informação, conseguiu a sua melhor estreia em Libertadores no meio de semana e agora já pensa no segundo jogo da Libertadores e amanhã joga pelo Campeonato Carioca. Estou falando do Flamengo. Vamos até o Ninho do Urubu. Flávio Vinick, agora, né, tem a escuridão, mas um clima aí no fundo, parece uma entrada, né, de uma boate, de uma casa noturna, parece mas não é. Nazaré em dia do jogo do Bahia, vermelho por fora. É um moderníssimo centro de treinamento do Flamengo aí, Flávio Vinick. O Vinick não vai saber porque ele não conhece boate. É, por isso que eu tô avisando pra ele, que parece, viu, Vinick? Caso um dia você vá, você já sabe que é mais ou menos a entrada assim. Mas é o CT do Flamengo, que tá muito bonito. Fala aí, Vinick. Olá, João Guilherme, amigos do Expediente Futebol, tá muito bacana o novo CT do Flamengo, reformado, colorido, muito bacana, bem moderno, né, esse novo CT rubro-negro. A gente acompanhou aqui só o finalzinho da atividade realizada nesta sexta-feira, né, tentando desvendar aqui o time que começa jogando contra a Portuguesa lá em Volta Redonda. O Zé Ricardo tinha adiantado, né, depois do jogo contra o São Lourenço, depois da goleada, que deveria poupar alguns titulares, a princípio, para esse jogo contra a Portuguesa. A situação do Flamengo no Campeonato Carioca ela é confortável, porque os 4 times de melhores campanhas chegam à semifinal da competição. O Flamengo, como tinha praticamente 100% de aproveitamento, né, até a decisão da Taça Guanabara, tem uma posição confortável para chegar nessa semifinal. Então, o Flamengo está focado mesmo, está pensando. É no jogo da próxima quarta-feira contra a Universidade Católica do Chile. Na segunda-feira já o grupo viaja para Santiago. Pensando nisso, o Zé Ricardo então vai poupar praticamente todos os titulares. Para desvendar o time que começa jogando contra a Portuguesa, a gente ficou de olho aqui no uniforme dos jogadores que iam saindo aqui do CT. O jogador sai com a roupa normal, entra no carro, está fora do jogo. Está com uniforme de viagem, vai para a partida então. Então a gente, em cima disso, tem uma ideia do time que vai começar jogando lá. São praticamente um time reserva, ele vai poupar realmente todos os titulares nessa partida. Uma ideia do time, né, é a seguinte: o Thiago, o goleiro, que deve começar jogando, aí vem Rodinei, Juan, Donati, René, Márcio Araújo, Cuejar, Matheus Sávio ou o Lucas Paquetá. Na frente, Gabriel, Berrio e como centroavante eu vi que o Felipe Viseu e o Leandro Damião passaram aqui com o uniforme de viagem, então um dos dois deve ser o comandante de ataque. Como eu disse, o Berrio, escalei aí o Berrio, né? Muitos rubro-negros já querem ver o Berrio no time titular, mesmo quando o Flamengo vai com a força máxima. O colombiano entrou muito bem no jogo contra o São Lourenço, substituiu o Mancoejo, foi muito bem na partida, ajudou o Flamengo a construir aquela goleada bacana e foi ele quem conversou com a gente aqui na coletiva de imprensa. Berrio disse que se adaptou muito facilmente aqui ao Flamengo, ao Rio de Janeiro, e foi muito ajudado pelo grupo, pelo elenco rubro-negro, que recebeu ele muito bem. Ele também foi perguntado se está preparado, se está pronto para ser titular. Ele disse que está 100% fisicamente, que aguenta jogar os 90 minutos, que é uma opção realmente do Zé Ricardo para ele começar jogando. Ele vai para essa viagem em Volta Redonda, então tudo indica que ele vai ser titular contra a Portuguesa e tem grande chance até do Berrio seguir no time titular e também começar jogando contra a Universidade Católica. A gente separou aí um trecho da entrevista coletiva do atacante colombiano e ele falando exatamente disso, da condição de titular e falando também como é que foi essa rápida e fácil adaptação aqui ao Brasil e ao Flamengo. Vamos ouvi-lo. Bueno, primero de todo, buenas noches. Bueno, todavía el profe no ha definido el equipo. La verdad, yo quiero jugar. Todos los partidos los quiero jugar, como sé que cada uno de mis compañeros también trabaja para jugar cada partido. Y estamos dispuestos para que sea el profe quien decida y nosotros acatar cada una de esas decisiones. Pero lo más importante aquí es la buena disposición que tiene el grupo, que todos queremos jugar y que estamos al 100% todos para quien el profe elija. A ver, la adaptación, la verdad, digo que ha sido excelente. Mis compañeros hacen de que todo sea más fácil, me reciben de muy buena manera. El cuerpo técnico me brinda todas las facilidades para adaptarme al grupo. Bueno, Río me ha encantado, la verdad, muchísimo. Soy muy feliz acá, mi familia también. Así que mientras mi familia esté feliz y ellos saben que yo soy feliz
dentro de una cancha, la verdad creo que la adaptación va a ser mucho más rápida. Bueno, y en cuanto al momento de explotar todas mis capacidades o de pronto de adaptarme ya 100% de ese juego, a esa posición, creo que todo es paso a paso. A ver, todo se va dando con el correr de los partidos, el conocimiento con cada uno de los compañeros dentro de la cancha ha sido muy bueno, ha sido notable y bueno, y espero seguir aprendiendo del fútbol brasileño, que sé que me va a aportar mucho al fútbol de Orlando Berrío. Tá aí, portanto, o atacante colombiano ainda arranhando aí um português, está indo num portunhol, mas o que importa é dentro de campo. Ele impressionou pela velocidade, pela força, né? Conquistou os torcedores do Flamengo nesse primeiro jogo e imagino que entra no time para não sair mais. A gente segue aqui no CT do Flamengo, daqui a pouquinho às 7 horas, né? Dentro de instantes, 10 minutinhos, sai o ônibus aqui do Flamengo, que vai para a Volta Redonda, como eu disse, um time então de reservas para o jogo contra a Portuguesa, os titulares poupados, porque segunda-feira o grupo vai para Santiago e tem jogo pela Libertadores contra a Universidade Católica. João? Legal. Ô, Vinique, por favor, repita aí essa escalação provável do Flamengo como equipe alternativa para amanhã, para encarar a Portuguesa. Vamos lá, João, a provável escalação é a seguinte: Thiago, goleiro, entre o Thiago e o César, né? O pessoal, até por aqui, a gente batendo um papo, acredita que o Thiago já passou até a frente do César, que subiu, né? Era promissor o goleiro, foi campeão da Copinha, mas a gente imagina que o Thiago começa jogando. Rodinei, lateral direito. Na zaga, o Donati e o Juan. O René, jogador do Sport, na lateral esquerda. Um meio de campo com Márcio Araújo, Cuejar. Aí disputam a posição aí Matheus Sávio e Lucas Paquetá, os dois jogadores que estavam com a seleção sub-20, a gente imaginando aí um 4-3-3, dois jogadores abertos, Gabriel, que entrou muito bem contra o São Lourenço, fez gol, sofreu pênalti, o Berrio, e aí, como centroavante, a dúvida entre Felipe Viseu e Leandro Damião. Esses jogadores passaram aqui dando no ônibus para ir para a Volta Redonda, João. Tá legal, muito obrigado. Flamengo usando aí o seu elenco e vai com um time alternativo amanhã para o jogo com a Portuguesa. O Marcelo Cirino não foi citado aí pelo Flávio Vinique, mas ele confirmou a sua presença no Flamengo. Ele vai ficar e hoje numa rede social escreveu uma carta para a torcida. Tá aí o Marcelo Cirino, que chegou em 2015, uma contratação muito badalada, acabou não correspondendo até o momento, esteve para sair, para ir ao Internacional, não houve a negociação, o Atlético Paranaense estava no meio e ele ficou em estar inscrito na Libertadores da América. Marcelo Cirino ficando, mandando carta para a galera e o Flamengo usando uma equipe diferente, alternativa amanhã no jogo com Volta Redonda. O Marcelo Cirino só não vai jogar no Internacional porque não houve acordo Internacional com o Atlético Paranaense. Por isso que ele não foi. O Flamengo, entre o Flamengo e as outras duas partes, Atlético e Internacional, estava tudo acertado. Tanto é que o jogador foi liberado dos treinamentos para tratar da mudança dele. Enfim, em Porto Alegre, a gente estava acompanhando aí as notícias do Wagner Martins, o jogador estava muito próximo de ser anunciado como reforço do Internacional. Só que aí ele acabou pegando no caminho aí o acordo entre Atlético e Internacional. Parece que o Atlético estipulou uma quantia, né, para repassar o jogador, o Internacional não aceitou pagar, enfim, aí teve o entrave e o Marcelo Cirino acabou ficando. Agora você vê como é que a coisa muda. Há 2 anos, quando esse rapaz chegou ao Flamengo, ele foi a contratação mais badalada do futebol brasileiro. É verdade. E hoje... disputado por Flamengo e Corinthians. Corinthians, o São Paulo chegou a ter interesse. Hoje, você quando olha para o elenco do Flamengo, você começa... Qual é o espaço que o Cirino vai ocupar? Ele vai ter dificuldade. Ele joga contra a Portuguesa? Não. Então, olha só. Não joga. Mas é um jogador que pode ser útil, João. Estamos falando de chance... Pode, tem potencial. O jogo contra a Portuguesa é dar chance a jogadores que não vêm sendo utilizados, perfeito? Perfeito. Mas onde está o Cirino nesse contexto? O Quesada, teve um hiato aí nesse processo de treinamentos. Né? O Cirino ficou afastado praticamente uma semana. Sim. Isso então, faz diferença. Espera um pouquinho, tudo bem. Ele ficou afastado por quê? Porque ele estava sendo negociado. Ele não tem empresário para cuidar disso? Ele que continue treinando. Mas também é a consciência do jogador. Desculpa, mas aí, sabe o que acontece? O jogador... Se eu sou atleta e eu tenho um empresário, meu empresário cuide das coisas, eu quero isso, e eu vou continuar cuidando de mim. Porque quem cuida do jogador é o próprio jogador. Certo. Já que o Cirino teve esse intervalo aí, né, em função dessas negociações que acabaram não evoluindo, ele vai prestigiar aqueles jogadores que ficaram no dia a dia, treinando e esperando a oportunidade, né?
E agora, acho que o Cirino é um jogador que ainda pode ser muito útil ao Flamengo. Ele tem uma característica que pode ser alternativa para decorrer de partidas. É um cara com força, com velocidade. Ele pode ser um reserva do Berrio, por exemplo? Pode. Talvez ele hoje, sem a bola, talvez. Reserva. Mas olha, eu acho que por pouco tempo, hein? Eu acho que o Berrio vai virar titular. Eu acho que por pouco tempo. Que ele fez o Mancoelho foi o ponto negativo daquele jogo contra o São Lourenço, porque ele saiu não pela lesão. Teve aquela imagem mais forte do choque com cabeça, saída dele pela maca, tudo. Mas conversei com o Dr. Tanuri no intervalo. E ele me disse, olha, não tem nada, o Mancoelho tá bem lá no vestiário, ele já seria substituído mesmo. Como opção tática mesmo do Zé. A opção foi tática. Tanto é que antes do Mancoelho despencar no campo, trouxe a informação durante a transmissão. O Zé Ricardo já estava conversando com o auxiliar técnico, enfim. O Berrio já tinha feito um aquecimento. Já tinha chamado o Berrio, né? Em função da lesão do Mancoelho, mas o Berrio não voltou. Ele ficou ali sem o agasalho, já com a camisa, porque ele sabia que a qualquer instante ele seria chamado. O Cirino hoje seria reserva do Gabriel? É isso? Eu acho que sim. Vamos lá. O reserva de quem? Porque no fundo o que está acontecendo é que o Zé Ricardo tem opções táticas diferentes. O Berrio é opção para ter um ponta, para abrir a defesa, para jogar pelo lado do campo. Esse não é o Marcelo Cirino? Então, esse hoje é o Berrio. Por isso que o Cirino, eu não descarto que ele possa surpreender. Mas a característica do Cirino não é a do Berrio? É exatamente a mesma. Mas acho que com a bola. Sem a bola, o Berrio é mais completo. O Berrio compõe melhor. Marca mais. Então, você reparou? Sem a bola, como é que o Berrio, ele protegeu aquele lado direito da defesa do Flamengo. Muito bom. Por isso eu acho que o Cirino vai ter que ralar muito para jogar. Perdeu espaço. Ele vai ter que trabalhar muito para recuperar o espaço. Não dá para descartar. A gente já viu diversas vezes na história do futebol recente jogadores que pareciam condenados, que a torcida não gostava, que a torcida odiava, que não queria ver pintado de ouro e ganhavam, recuperavam espaço e jogavam. Pode acontecer com o Cirino, mas que ele vai ter que trabalhar muito, vai. A partir do momento, né, Edmundo, que o Zé Ricardo coloca o Cirino na lista da Libertadores, é que ele conta de alguma forma com o jogador. Agora, a tendência é que ele tenha poucas oportunidades. Na verdade, ele retirou o Adrian, né? Retirou o Adrian. Retirou o Adrian para colocar o Marcelo Cirino. Efetivamente, como atacante, o Cirino é mais jogador do que o Adrian. Escutando tudo que vocês estão dizendo aqui, eu acho que ele perdeu muito espaço e vai ter que recuperar entrando e demonstrando que tem qualidades para ser titular. Porque mesmo que o Zé Ricardo mude o esquema tático, por exemplo, bota o Berrio no lugar do Mancoelho, o jogador reserva, tanto do Everton quanto do Berrio, no caso, para mudar o jogo, é o Gabriel, que vem entrando, vem jogando boas partidas, vai se firmando. E a gente não pode esquecer que daqui a pouquinho, mês que vem, ou no máximo em maio, o Conca vai estar 100%. E o nome do Conca é um nome muito forte. E aí, hein? Ele estando 100%, como é que vai fazer? Também vai ser titular. Mais uma vaga. No modo geral, daqui a pouco, num jogo fora de casa, o Flamengo vai precisar proteger um pouco mais a zaga. Vai também ter que botar o Márcio Araújo. Você começa a ter assim, uma série de opções que excluem o Marcelo Cirino. E tem o Ederson, né? Paolo, que abra o olho dele, hein? Vai Conca, Diego, Berrio, Everton. Se o Guerreiro não melhorar o rendimento dele... Mas ele é artilheiro do time no ano. Pois é, PVC, mas tudo bem, é artilheiro, mas o Guerreiro está bem. Por exemplo, narrando o jogo quarta-feira, eu percebi que ele não estava num nível de atuação como os outros companheiros dele. Eu não sei, claro que o Guerreiro é um grande jogador. Exceção, João. O Guerreiro é... O Guerreiro, eu tô com o PVC. João, o Guerreiro começou bem o ano. Acompanhei muito o Guerreiro. Ele jogou bem contra o Fluminense. Acompanhei muito o Guerreiro. Jogou muito bem contra o Fluminense. Acompanhei muito o Guerreiro no Corinthians. Com ou sem a bola? Igualzinho.
Igualzinho. Segura, cara forte, brigador. E aí, quando a bola pinta na frente dele, dificilmente... Então vocês acham que o Guerreiro perder espaço no time muito difícil? Eu acho que não. Por exemplo, poderíamos ter um time com Berrio e Everton na frente, Diego e Conca? É viável o Berrio jogando? Não, tem que ter... O Berrio não tem essa característica de eu acho que hoje está definido, né? Pra mim, o Berrio é um cara de... as alternativas do Guerreiro, Felipe Viseu e Damião, né? Felipe Viseu e Damião. Eu acho, pelo menos nesse sistema de jogo. O Viseu tá na frente. O Viseu tá na frente, ficou no banco, né? Contra o São Lourenço. Então o Zé Ricardo terá uma agradável dor de cabeça em breve, né? Mas, João, tem que montar os elencos, tem que ser montados para isso. Olha aqui. E o Ederson? Você tem que ter pelo menos dois times. Falar do Ederson que vai voltar já já. Ainda tem o Ederson. Esse é banco e é um banco de luxo. Tomara que ele não se machuque tanto, né? Em relação ao Guerreiro. O Guerreiro não fez a melhor partida. O Guerreiro, se o Flamengo ganhasse nos pênaltis do Fluminense, como disse o Edmundo aqui, ele seria o melhor em campo. Ele jogou melhor contra o Fluminense do que contra o São Lourenço. Jogou. Contra o São Lourenço ele não fez uma grande partida e perdeu um pênalti. Mas quem foi que sofreu a falta do primeiro gol? O PVC? Foi ele. PVC, me foge agora. A zaga do São Lourenço, Angeleri e o Colotini. O Colotini passou o tempo todo vigiando o Guerreiro. Vigiando o Guerreiro. Ele prende. Ele pode não ter feito uma partida brilhante, teve a infelicidade de errar o pênalti. Se não, mesmo jogando mal, se ele faz o pênalti, tem um gol anotado. Sim. Aí é o 8º na temporada. Quer dizer, me chamou a atenção ali, porque ele tem sempre um jogador na cola dele e sempre tem alguém preocupado na sobra. Então, ele segura muita marcação. Então, para você, o Guerreiro é intocável. Você está falando, João, de duas possibilidades de velocidade pelos lados, né? O Berrio e o Everton. É porque eu me lembro também que o Berrio, às vezes, jogava no Atlético Nacional centralizado. Mas e muitas vezes você viu o Berrio quando entrou no primeiro tempo, que você falou, segura essa que lá vem o Berrio, que ele ganhou e foi embora no corredor. Ô, João, para o Berrio ganhar aquele gol que ele ganhou do lado direito, você tem que ter, no mínimo, um jogador segurando 2 adversários. E esse cara é o Guerreiro? O Guerreiro fez isso. O Guerreiro segura. O Guerreiro fez isso. Muito bem, então, Zé, você é muito competente. Aliás, falávamos aqui de um técnico inexperiente em Libertadores. Na primeira prova de fogo, o Zé passou com louvor, né? Foi batizado de maneira brilhante aí na vitória. Ao contrário do que 95% previam, né? É verdade, a torcida estava um pouco desconfiada, mas o Zé Ricardo, olha, foi muito bem, vai mostrando sinais aí de amadurecimento, é um treinador que tem realmente futuro muito grande. Antes da gente mudar de tema, deixa eu ouvir a opinião do Savoia. Savoia, o Conca vem aí em breve e o pessoal aqui acha que o Guerreiro é um jogador que não tem como sair do time do Flamengo. Eu também concordo com o pessoal que entende que o Guerreiro deva continuar. Pela experiência do Guerreiro, pelo desempenho nos jogos decisivos, é um cara que não treme, ele tem o direito de um jogo ou outro, 6 jogos bem, e outra coisa, é diferente você enfrentar o Flamengo tendo o Guerreiro e você enfrentar o Flamengo sem o Guerreiro. Por mais que o Flamengo tenha jogadores importantes para o meio, né? Como o Viseu, que eu acho um grande jogador e vai ser um jogador muito importante para o Flamengo, o próprio Damião, que deu uma... Acho que com o Guerreiro, o próprio adversário tem mais respeito. E o Conca é um jogador indiscutível, né? Se ele estiver bem fisicamente, o Zé Ricardo vai ter que arrumar um lugar para ele. Agora, quem vai sair, aí que eu quero ver. Ô Zé, se vira, Zé. É um problema bom, hein? Muitos treinadores gostariam de ter esse problema. A gente tá vendo ali o ônibus do Flamengo já estacionado lá no CT Ninho do Urubu. Daqui a pouco a delegação viaja para a Volta Redonda. Amanhã o Flamengo jogará contra a Portuguesa pela primeira rodada da Taça Rio. E na segunda-feira à noite o Flamengo vai para o Chile, Santiago. Quarta-feira jogará contra a Universidade Católica. O que demora mais? Sair do Ninho do Urubu para chegar na Via Dutra ou chegar na Via Dutra até a Volta Redonda? Sair do Ninho do Urubu para chegar na Via Dutra. Essa hora chegar na Via Dutra é mais difícil. Só ali na região da Baixada Fluminense vai pegar um engarrafamento de uns 4 quilômetros. Vai levar umas 7 horas para chegar? Não. Mas se a viagem sem trânsito levaria 2 horas, vai levar umas 4. Que é muito tempo. Ô, João. Pois não, Savoia. Ficou faltando falar um negócio aqui, Fala aí. Que acho que faz sentido. O pessoal fala do Flamengo, né? Que tem, do Palmeiras, tem 2 times, um elenco. Quantos times no Campeonato Brasileiro tem a qualidade dessa escalação do time reserva do Flamengo, que vai enfrentar a Portuguesa? O Flamengo também está com um elenco, não perde para o Palmeiras. É verdade, Savoia. Só é um pouco desequilibrado. Por exemplo, na defesa, na zaga, não tem um substituto.
A zaga mais reserva vai ser Donati e Juan. O Donati eu acho bom jogador. Não, eles são bons jogadores, mas um tem o problema da idade e o outro, quando foi testado, foi mal. Né? Na lateral, por exemplo. Mas teve sequência, Edmundo? Oi? Ele teve sequência? Não teve, mas o futebol brasileiro ele é assim, ele é exigente. O cara vai à prova, não vai bem, o treinador depois fica com medo de colocar. Amanhã é uma boa oportunidade para ele mostrar o seu futebol. O Donati joga em qualquer time do futebol brasileiro. Joga? O Donati? Eu acho. No Palmeiras não joga. Tem vários jogadores, mas tem muito time que não tem um zagueiro igual ao Donati. No Santos agora tá sem moral. O Edmundo sabe, jogador Eu tô com precisa, o Savoia, por exemplo. O jogador precisa. No Corinthians o Donati técnica, é titular. Preparo físico e precisa autoestima, precisa confiar nele. Ele precisa ter com moral. Não, eu acho que no Santos o Donati é reserva. No Vasco. Reserva do Kleber? No Inter. O Kleber Reis não tá bem na zaga do Santos. Não, tudo bem, mas o Kleber, quando recuperar a bola dele, ele é melhor que o Donati. No Inter. Cara, joga. Desculpa discordar de vocês. Se ele não joga na zaga do Flamengo, que não é boa, no Galo não é nenhum supra-sumo. Léo Silva e Gabriel. Se ele não joga no time que ele tá, como que ele vai ser titular no jogo? Concordo com o Edmundo. Então tem algum problema. Ele tá com alguma lesão escondida, será? Eu tô perguntando, não tô falando que ele tá? Porque assim, ele não foi bem no Rosário? Foi bem. Quando ele foi contratado aqui, todo mundo elogiou. Mas a pergunta é, a defesa do Flamengo é a melhor defesa do campeonato do futebol brasileiro? Não. E ele não é titular lá? Não. Ele tem que provar. Eu acho que ele é bom jogador, a gente tem uma memória positiva. Ano passado foi a defesa terceira. Terceira do Campeonato Brasileiro. É que vocês falam de defesa, vocês estão falando ali do Rafael Vaz e do Hever. É um sistema defensivo. O Flamengo teve sucesso no Campeonato Brasileiro do ano passado porque a recomposição era muito boa, a proteção do Márcio Araújo à frente da zaga era muito boa. Mas coisa que não está se repetindo. A melhor defesa foi do Palmeiras. Tem 11 jogos na temporada. Santos e Flamengo tomou gol em 3. Tomou gol só em 3. Tomou gol em 3 jogos. E sendo que o Flamengo levou 5 gols no ano. 5 gols até agora. 3 num jogo só. É isso aí. Contra o Fluminense. É importante. Senão só tinha tomado gol lá no primeiro jogo contra o Boa Vista e no jogo contra o Botafogo. Então, vamos lá. Eu tô com o Edmundo em relação ao Donati. A gente está vendo uma série de jogadores importantes do futebol sul-americano que chegam ao Brasil e não vingam. Por adaptação, porque o jogo é diferente, porque ele joga exposto, porque o time no Rosário estava mais protegido. O Donati pode se firmar ainda no Flamengo. Ele jogou pouco, né? Jogou poucas vezes. Agora, pra gente dizer que ele joga no Atlético, joga no Santos, joga no Inter, joga aqui, joga ali, acolá, ele tem que jogar. Eu acho que Juan e Donati é uma bela dupla de zaga reserva. Acho que reserva é uma dupla interessante, o Donati e Juan aí. Eu acho que o Juan, sem a sequência do calendário, sendo opção no banco de reservas, para mim não existe segurança maior. Pois é. O Juan está sendo utilizado ali em jogos estratégicos. Pois bem, estamos falando aí do elenco do Flamengo. Tem a notícia também do Felipe Viseu, que surgiu ontem. Juventus e Fiorentina estão observando o jogador. Estão demonstrando interesse na contratação do atacante Felipe Viseu. Um elenco com esse custo aí, João, você pode ter certeza. Alguém vai ter que pagar. Pois é. Ajudar a pagar. Então não se espante. Pode ser o Viseu. Se pintar proposta, vai, João. Vai, como foi como é que é o Jorge. O Jorge. Foi pra França. Você vê, a reposição foi boa. O Trauco tem dado resultado. E esse não é o modelo do Flamengo, não. Esse é o modelo dos clubes que montam grandes equipes. A gente viu agora, o Atlético tinha oportunidade de negociar o Lucas Prato, negociou. É isso aí. Muito bem. Falando num jogador que é indiscutível, embora ele tenha sido revelado pelo Atlético Mineiro, mas ele tem uma imagem. Quando o torcedor lembra do Bruno nos grandes momentos dele com a camisa do Flamengo. Campeão brasileiro, campeão carioca, foi o último time do Bruno como goleiro profissional antes de hoje, porque ele assinou, está lá no nosso site foxsports.com.br. Depois de ser solto, o goleiro Bruno acerta com o Boa Esporte. Volta a jogar o Bruno, ele que, através do empresário, disse que tinha algumas propostas e se decidiu aí no Boa Esporte, que vai jogar a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Então o Bruno vai retomar a sua carreira, Leandro Quesada. A Justiça o liberou, livre, ele tem o direito de tocar a vida. Eu não sou ninguém para falar que ele não deve fazer. Se você vai discutir, então vamos discutir se a lei está certa, não está, enfim.
há uma lei maior de todas que é lá de cima, né? Um dia talvez ele pague por isso. Agora, uma vez que está livre, ninguém vai pagar as contas do Bruno, ele tem o direito de trabalhar com qualquer coisa. Qualquer coisa. Contrato de 2 anos, hein, que seja honesto. Agora, só no campo, vou discutir o campo esportivo, tá? Perfeito. Quanto tempo que ele ficou preso? 6 anos e 6 meses. Edmundo, 6 anos e 6 meses. Ah, tudo bem, ele fez treino lá todo dia. Fez lá, levantou peso, correu, tal. Gente, é diferente. Vai precisar de um tempo. Ainda mais numa posição que a gente sabe que é a posição que mais se treina no futebol, é a posição de goleiro, que esses caras treinam diariamente. Então eu não sei, o Boa Esporte está dando a chance para ele e tal, mas olha, eu acho difícil ele voltar a jogar em grande nível. E o Boa Esporte não vai correr o risco também de colocar um goleiro que não está preparado para jogar no nível que ele jogou, por exemplo, no Flamengo. Passou pelo Corinthians também, né? Também, rapidamente. Quando ele chegou ao Corinthians, muita gente falava, esse daí vai ser o goleiro de uma década aí do Corinthians. Não deu certo, aí ele pulou pro Flamengo. Perfeitamente. Já que você falou do Corinthians, Leandro Quesada, vamos então falar